Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, segunda-feira, 26 de maio, véspera da nossa decisão contra a Laú pela Copa Libertadores. É uma verdadeira final, o jogo mais importante desse primeiro semestre e que vai gerar um impacto também para o segundo semestre, pensando em termos de investimentos, contratações, como que o Botafogo vai encarar essa página em branco que é a metade final do ano. A partida dessa terça-feira vai dizer muito sobre isso. E a gente, claro, vai conversar aqui sobre as expectativas de retorno dos nossos atletas que estavam fora de combate. Quanto mais opções de qualidade o Renato Paiva tiver, melhor. Mas não é apenas sobre isso que eu quero falar com vocês. Quero conversar também justamente sobre janela de transferências e, além disso, sobre a rodada do Brasileirão. Uma boa rodada para o Botafogo que, mesmo sem entrar em campo, viu o G6 ficar ao alcance. Fora, claro, você reduzir a distância para a liderança do campeonato. Tudo isso eu vou conversar com vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. Antes de mais nada, uma ótima segunda-feira, que você tenha uma semana sensacional, com vitória do Botafogo, logicamente, tanto nessa terça quanto no domingo contra o Santos. Peço por gentileza que você deixe o seu like, isso ajuda no desenvolvimento aqui do nosso trabalho, porque assim mais torcedores passam a conhecer e a gente, claro, pode seguir crescendo. Inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, você vai ficar por dentro de todas as novidades publicadas por aqui e ainda vai nos ajudar a chegar à marca dos 60 mil inscritos, que vai ser super importante para a história do canal, nessa trajetória que a gente vem fazendo desde 2020 falando sobre o Botafogo. Sempre destacando 3 conteúdos ao longo dessa segunda-feira. Teremos esse vídeo, teremos a live da hora do almoço, tradicionalíssima já, 1h05 da tarde estarei ao vivo aqui com vocês. Fora, claro, o Radar Alvinegro, segunda edição. Então, muito Botafogo aqui para vocês ficarem muito bem atualizados. Beleza? Bom, vamos em frente. Primeiro ponto que eu queria falar aqui, só para colocar ordem cronológica nas coisas, né? Vamos falar sobre a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A rodada foi boa para o Botafogo. Não entramos em campo, você sabe disso. Um fim de semana sem jogo do Botafogo sempre parece que está faltando alguma coisa, a verdade seja dita. Mas a rodada realmente foi positiva para a gente. Várias equipes que estavam ali na nossa frente acabaram não conseguindo pontuar bem, empataram, perderam. E dessa maneira, se o Botafogo, por exemplo, tivesse jogado contra o Ceará no Newton Santos nesse fim de semana e vencido, conforme a gente vem fazendo com frequência nos jogos em casa, no tapetinho, sob o comando de Renato Paiva, estaríamos com 15 pontos e pelos critérios na 6ª colocação. Isso significa dizer que no domingo, conseguindo vencer pela primeira vez como visitante nesse brasileiro e depois contra o Ceará fazendo o dever de casa, a gente deve ir para a pausa para a Copa do Mundo de Clubes dentro do G6 da competição e possivelmente a 6 pontos de distância da liderança, o que, considerando tudo aquilo que vem acontecendo com a gente, vai ser uma ótima notícia. Pensando, claro, no segundo semestre, quando o Campeonato Brasileiro voltar e tudo mais, pô, irmão, a tendência anterior é de aumentar essa distância para a liderança, não encurtar. Se a gente for pro Mundial com 6 pontos atrás apenas do líder, maravilhoso. É aquém daquilo que a gente gostaria, mas melhor daquilo que estava se desenhando, é ou não é verdade? O Botafogo, claro, precisa vencer fora de casa a equipe da Vila Belmiro. O Santos não vem fazendo um bom campeonato, venceu Vitória, mas o jogo foi ruim pra caramba. Às vezes acontece, né? Um jogo ruim danado tem um vencedor. Ontem, por exemplo, Palmeiras e Flamengo, no nosso react, fizeram um jogo muito fraco. Mas no fim das contas, o rubro-negro saiu com os 3 pontos, encurtou a distância para o Alviverde, que agora está estacionado com os 22 pontos, vendo Flamengo e Cruzeiro chegando na cola. Hoje, inclusive, o Red Bull Bragantino pode se juntar a essa turma aí, vencendo em casa, vai a 20 pontos, então entra nesse pelotão ali da galera que está brigando de fato pela liderança nesse momento. Tem muito torcedor do Botafogo que quando me vê sendo otimista, de que, pô, meu irmão, é uma distância tirável, 6, 7 pontos, com 27 partidas a jogar depois. É claro que dá pra tirar. A galera fica, pô, Vitor, mas é o Botafogo do Paiva, mas a gente vai perder jogador. Mas muita coisa pode acontecer. E é justamente com base nessa página em branco, que é o segundo semestre, que reside a minha esperança. Se o Botafogo se movimentar bem, se movimentar corretamente, reforçando o seu elenco, trazendo jogadores que vão agregar,
Independente se é uma oportunidade de mercado, se é um atleta jovem que você vai fazer um investimento, mas fazendo as coisas da maneira mais correta possível, o Botafogo ele pode se fortalecer. Ah, mas pode perder jogadores. Sim, mas você tem a chance da reposição. E fazendo isso muito bem, você mantém um nível elevado de qualidade. O time do Botafogo, sob o comando do Paiva, ele começou muito vacilante. E a gente fez as críticas aqui. Mas eu não vou pegar, por exemplo, o jogo contra o Capital para colocar numa análise. O jogo contra o Capital serviu para a gente ficar preocupado com as reservas. E aí entra a questão da voracidade no mercado de transferências, o que tem tudo a ver com o jogo de terça-feira. Vencendo a Laú indo para as oitavas de final da Libertadores e depois, no dia 24 de junho, a situação do Lyon lá na França sendo bem resolvida, isso vai clarear o horizonte. E aí para a janela do dia 10 de julho a 2 de setembro... o Botafogo estando bem nas competições, estando vivo nas competições, nós entraremos novamente na briga. Eu realmente acredito nisso. Porque os erros do primeiro semestre não definem desde já o que vai ser o resultado do nosso segundo semestre. O segundo semestre ainda é uma página em branco. Então, se o Botafogo for para a pausa do Mundial 6 pontos atrás da liderança, apesar de todos os pesares, a gente vai ter que olhar sob um viés positivo. De verdade. O Botafogo estará na briga. E é o mais importante, é não deixar desgarrar. Porque tendo a oportunidade de corrigir aquilo que a gente errou, em termos até de montagem do elenco, a gente pode ter mais qualidade. E o time do Botafogo hoje, sob o comando do Paiva, ainda não está naquele nível que a gente quer? Não. Mas ele vem evoluindo. Contra o Internacional foi letal. Contra o Estudiantes fez um grande jogo, tendo um pequeno período ali de desencaixe, mas saímos com a vitória no fim das contas. Mas foi um bom jogo do Botafogo. Contra o Flamengo, defensivamente falando, um time muito ajustado, muito equilibrado. Tivemos, inclusive, a bola do jogo no segundo tempo para fazer o gol e conseguir sair com os 3 pontos. A parte principal nesse momento em relação ao time é voltar a vencer como visitante. Aproveitar as oportunidades que tivemos em vários jogos jogando fora de casa. A defesa do Botafogo é a segunda melhor do campeonato. E você ter uma defesa segura te garante muitos pontos. Em mata-mata, então, nem se fala, né? Em mata-mata, você sabe, uma defesa segura pode garantir a sua classificação. Mas o ataque tem que funcionar dentro e fora de casa. Essa é a principal parte que o Botafogo, enquanto time, precisa evoluir nesse momento. Claro, a gente vai falar sobre o jogo contra o Santos mais adiante, o jogo contra o Ceará mais adiante, mas agora a nossa preocupação é Copa Libertadores. E esse jogo pela Copa Libertadores, ele tem alguns elementos, como, por exemplo, os retornos de alguns atletas. E nesse quesito, as informações foram um tanto desencontradas, né? Nós tivemos primeiramente a informação do GE, dizendo que Savarino, Arthur e Mastriani estavam recuperados e iriam para o jogo de terça. Ainda existiria uma dúvida aí sobre o Barbosa, sobre o Matheus Martins, tendo grandes chances deles ficarem de fora de verdade, né? Aí já a informação do TF foi outra, dizendo que David Ricardo e Matheus Martins treinaram com o grupo, têm chances de serem relacionados, mas que nessa segunda, a situação desses dois, inclusive Savarino, Barbosa e Mastriani, é que vai definir se eles vão retornar ou não. Então, hoje, segunda, essa atividade é a conclusiva. Se os jogadores estiverem bem na atividade, serão relacionados. Se não, vai ficar de fora. Vamos torcer para que a maioria esteja disponível, né? Por exemplo, se o Botafogo for a campo com John, Vitinho, Jair, David Ricardo, eu não estou achando que o Alexander Barbosa vai estar disponível. Se estiver, provavelmente volta a equipe. Então vamos botar Barbosa ou David Ricardo, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas. Se o Savarino retornar e o Matheus Martins não, você bota o Arthur na direita, na esquerda o Cuiabano, Savarino e Igor Jesus. Savalizo, irmão. Tem que estar no time. Se o Matheus Martins retornar e o Savarino ainda não, você pode botar o Arthur como segundo atacante e o Matheus Martins dando força e velocidade pelo lado direito. Vai encaixar bem ali também. O importante é que a gente tenha mais alternativas ofensivas no nosso banco de reservas. Porque a gente viu que Santi, Natan e Jefinho ainda não estão no melhor nível. O Jefinho, cara, de verdade, depois de virar reserva dos reservas, a esperança de que vai sair alguma coisa dali,
eu não vou falar que é negativa, mas beira zero já, vai. Só para dar um pinguinho de esperança ainda lá, existente, sabe? O balde tá vazio já, o balde da esperança. Agora, o Santiago Rodrigues, na minha opinião, ele vai ser útil ao longo do tempo, mas ainda não está no seu melhor nível. O Natan também pode ser útil ao longo do tempo, mas também não está no seu melhor nível. Então, o retorno do Savarino, mesmo estando ali um tempo sem jogar, né, por conta da lesão que sofreu, a mesma coisa o Matheus Martins, esses jogadores, mesmo que não joguem os 90 minutos, oferecem mais qualidade para que a gente possa chegar ao resultado. E eu acredito muito que esse resultado vai acontecer, de verdade. Justamente porque no Nilton Santos o Botafogo tem performado muito bem. Tem conseguido fazer jogos muito interessantes. Então, estou realmente confiante que a gente vai sair com esses 3 pontos. Mas quero fazer um destaque aqui. Os dirigentes da Laú querem dar uma de espertos. Torcedores da Universidade de Chile, vocês sabem, comprar ingressos para os setores do Botafogo. E aí os dirigentes da Laú vão tentar fazer com que a diretoria do Botafogo libere que esses torcedores que tiveram seus ingressos cancelados, que eles tenham os ingressos reativados para ficar no setor sul. Irmão, não tem conversa em relação a isso. O Botafogo já disse que não vai liberar mais ingressos para o setor sul, certo? Então não existe essa do malandro tentar se dar bem. Ah, mas pô, comprou ingresso errado. Errado. Comprou ingresso porque quis. Então, na minha opinião, o dirigente da Laú começou a falar, corta. Ah, corta. Não tem conversa em relação a isso. Foram 2.000 ingressos para os torcedores chilenos, tudo vendido direitinho em 15 minutos. Quem ficou de fora, paciência. Na minha opinião, não tem o que discutir em relação a isso. São 2.000 chilenos e ponto. Comprou ingresso para o setor que não é seu, rua, tá fora do estádio. Porque depois acaba gerando uma confusão. E aí o Botafogo corre o risco, mesmo vencendo e indo para as oitavas de final, corre o risco, de repente, de ter uma punição. Já pensou? Por conta de torcedor da Universidade de Chile no setor errado, o Botafogo ter o seu estádio fechado para umas oitavas de final? Você já pensou numa situação dessa? Tem que ter muita atenção na noite dessa terça-feira. E agora, só para encerrar aqui esse vídeo, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a questão dos reforços, né? O primeiro reforço que deve ser confirmado para essa janela especial é o Abner, do Juventude. Ele que, teoricamente, enfrentaria hoje o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista, mas deve ficar de fora justamente por conta dessa negociação. O Abner já tem 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Se jogar mais uma partida, não pode se transferir para uma outra equipe. Então hoje ele deve ficar de fora justamente porque existem negociações avançadas. O jogador, inclusive, já teria acertado um acordo ali com o Glorioso e tal, em termos salariais e tudo mais. Só falta, portanto, o Botafogo chegar numa conclusão ali em relação às cifras envolvidas, né? E parece que também isso não vai tardar a ser resolvido não, tá? Então, assim, eu vi muito torcedor do Botafogo falando, pô, esse é o nível de qualidade dos reforços que a gente vai ter? Muita calma nessa hora. O Taira Ruda, ele mudou o discurso em relação a investimento, não sei o quê, mudou o discurso. Anteriormente o discurso era de, não, porque o Mundial é menino dos olhos do Textor, investimento não vai faltar, a gente já provou, porque foi uma janela inicial do ano, né? Muito investimento, muitas contratações com valores altíssimos e tal. Enfim, mas mudou o discurso, alinhou um pouco mais com a realidade de hoje, né? Sobre oportunidade de mercado, jogadores em fim de contrato, jovens sim, mas que têm potencial de revenda, enfim. É o Botafogo voltando às origens daquela ideia da SAF, né? Você tem oportunidade de mercado, jogadores mais velhos você paga ali até 3 milhões de euros, jogadores mais jovens você realmente pode fazer um investimento maior, mas tem que dar o retorno técnico e financeiro. Essa é uma parte importante. Existem jogadores, nas palavras do próprio Tairo, que são custos. São jogadores que não têm um grande potencial de revenda. Já outros são investimentos. Você contrata para ele poder se desenvolver e você fazer aquele faz-me rir. É o caso do Abner. E o Abner, vale lembrar, ele não vai chegar ao Botafogo para ser titularaço. Não é o caso. Ele chegaria ao Botafogo para ser a 5ª alternativa. A 4ª alternativa, vai. Porque no ideal, no cenário ideal, seria Barbosa e Bastos com Jair e David Ricardo ali na reserva, tranquilo e tal. Mas o Bastos e o Barbosa estão fora de combate. O Bastos há bastante tempo, inclusive. E aí, por conta disso, você teve que colocar Jair e David Ricardo. Só que a gente ficou na conta do chá. E aí, a gente precisa de mais um zagueiro. E é super de boa que esse zagueiro seja um atleta jovem. Um atleta que, inclusive, veio se destacando. Ah, mas a defesa do Juventude já tomou não sei quantos gols. Um sistema defensivo não é composto apenas pelos zagueiros, né?
Ele faz parte desse bloco. Mas se a galera lá da frente, do meio, das laterais não ajudar, não marcar corretamente, de forma coesa e compacta, não existe zagueiro que vai sustentar por toda uma equipe. Mas o Abner é bem avaliado. E ele chegaria justamente como uma aposta, mas dentro de um contexto que faz sentido. Eu não sei quais serão as outras contratações do Botafogo. Eu não sei se a gente vai ter aí uma contratação de um atleta um pouco mais velho, que é uma oportunidade de mercado. De repente o contrato está se encerrando. Ou se o Botafogo vai contratar um outro jogador ali na casa dos 22, 23 anos fazendo maior investimento. Isso a gente tem que aguardar. Agora, ponto principal não é esperar o jogador midiático, o jogador bombástico. O ponto principal é saber se as contratações de fato irão agregar. Independente de qual é o perfil do jogador, a contratação agrega. É o tipo de jogador que pode chegar e elevar o Botafogo de uma prateleira para outra. É isso que a gente tem que observar no fim das contas. Porque o que fez o Botafogo ser campeão em 2024 foi justamente você ter jogadores que na hora H decidiam. O Luiz Henrique foi extremamente decisivo. A gente ganhou uma Libertadores muito por conta da sagacidade dele. Claro que teve todo um trabalho coletivo, mas o Luiz Henrique que faz o primeiro gol, o Luiz Henrique que consegue o pênalti, na esperteza, na sagacidade, né? Porque vê que os caras vão se enrolar e... A gente precisa desse tipo de jogador, pelo menos 1 ou 2 jogadores com esse perfil. Porque aí sim, você começa a olhar para a temporada do Botafogo com uma perspectiva diferente. Hoje, no time do Botafogo, você vai ter o Igor Jesus e o Savarino como os principais destaques. O Arthur, de repente, pode entrar nesse lugar. É o jogador com mais participações em gols com o comando do Paiva, né? 7 participações em 14 jogos. E poderia ser mais, se não tivesse desperdiçado outras oportunidades. Mas a gente precisa de jogador que decide. Jogador que na hora do vamos ver, irmão, chama a responsabilidade e faz a coisa acontecer. Vamos ver como é que vai ser a movimentação do Botafogo nesse sentido, mas não adianta aqui ficar esperando que só chegarão jogadores fora de série. Aí a gente tem que alinhar a expectativa, porque senão a frustração tá logo ali na esquina, né? Quero saber a sua opinião sobre tudo isso, Fogão. Vídeo com vários assuntos, várias camadas, mas deixe seu comentário aqui embaixo, porque a sua participação é sempre muito importante. Por hora é só, eu tô indo nessa. Na hora do almoço eu volto ao vivo aqui pra gente conversar tudo sobre o Botafogo. Beijo no coração. Fui!